Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso desafio Topway de 28 dias. 2026, o ano mais leve da sua vida. Sejam muito bem-vindos aqui. O pessoal já está entrando aí e daqui a alguns minutinhos a gente já inicia essa live, que vai ser, assim, sensacional. Então, pode ir entrando, pode ir já se organizando aí, para que você possa, nesse momento agora, dedicar essa 1 hora aqui, 40 minutinhos conosco, de muita atenção, porque o que a gente vai trazer hoje aqui nessa live, eu tenho certeza que pode transformar a sua vida. Bom, eu acho que o pessoal já foi entrando aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, eu quero começar, gente, perguntando para vocês, nesse momento que a gente está vivendo, né, hoje, de tanta insegurança, início de ano, a gente sempre começa animado, né? E aí, quando tá lá pro dia 15 de janeiro, a gente começa já a ficar preocupado. Será que a gente vai dar conta de cumprir com todas as nossas metas, né? Será que a gente vai realmente ter um ano novo, vida nova? E eu quero já começar contando para vocês que, para mim, né, enquanto empresária, empreendedora, a gente, nesse momento econômico que a gente vive, né, início de ano, a gente acaba muitas vezes inseguro. Mas eu, ao longo da minha jornada, e aí durante a live vocês vão entender um pouquinho mais, consegui compreender algumas coisas sobre o meu programa biológico, sobre as minhas crenças, sobre os meus valores, sobre as coisas que estão gravadas na minha identidade. E isso foi fundamental para que eu pudesse conseguir viver uma vida realmente mais leve. Eu tô aqui hoje também, né, junto com as meninas aqui do Instituto, a equipe terapêutica do Instituto Top. Meninas, sejam muito bem-vindas. Se apresentem pro pessoal, né? Quem tá fazendo desafio já tá acompanhando vocês, já conhece, mas se apresenta para aqueles que estão chegando agora e ainda não conhecem vocês. Pode começar, Dani. Oi, gente! Muito boa noite para vocês. Eu sou Daniele Carvalho, sou fisioterapeuta e osteopata, tenho uma clínica na cidade de Uberlândia, um consultório aqui. Sou diretora do Instituto Topway e estou aí com vocês no desafio, né, com essa metodologia nossa, que é uma metodologia única, né, e transformadora. Então, vamos juntos! Oi, gente, que bom ter vocês aqui. Eu sou Daiane Alves, também sou fisioterapeuta, sou osteopata. Estou aqui com as meninas juntos no Instituto, né? Sou terapeuta e desenvolvedora dos nossos produtos e dos nossos conteúdos. E vamos seguir juntos para ter o ano mais leve das nossas vidas. Muito bem. Ó, quero alinhar as expectativas aqui junto com vocês, então. O que vocês vão poder aprender aqui nessa live de hoje? Primeiro passo, né? Primeiro passo não, na verdade, o primeiro objetivo que a gente tem aqui é celebrar as nossas conquistas. Então, já tem muita gente fazendo o desafio, né, dos 28 dias. A gente já tá aí na segunda semana do desafio. Eu tenho recebido tanto carinho e tantos testemunhos, assim, que é de encher o coração, né, de esperança e de certeza que a gente tá no caminho certo. Todo mundo que tá fazendo o desafio certinho já tá conseguindo sentir os primeiros movimentos de transformação, os primeiros caminhos que de fato estão levando essa leveza, né, que a gente quer. Então, hoje é momento de celebrar essas pequenas conquistas, né? A gente tem mania de querer tudo de forma instantânea, tudo muito rápido. A gente começa a academia que em uma semana já tá se sentindo musculoso, né, forte. Mas são processos que a gente passa pela vida e nessa primeira etapa, esse primeiro resultado que a gente tem precisa ser celebrado. Então, quem tá aí, que tá me assistindo aqui agora e que tá fazendo o desafio, vai comentando aí se você já teve algum resultado, qual foi esse resultado, o que você já está sentindo ao longo desses primeiros dias de desafio, tá? Tainá, e aqui, ó, na plataforma, só pra gente passar o testemunho, né, pra todo mundo. Olha, a Jéssica escreveu: comecei, estou adorando. A Ana Carolina iniciando. Roberta falou: vamos juntas. A Sandra: melhor maneira de começar o dia. Lele: decidi, não vou mais deixar a minha mente negativa em nenhum momento. Meu 2026 será a minha mudança definitiva. Olha só. Depois, buscando um maior equilíbrio, demorei, mas cheguei.
Aí, Franciele, hoje teve corpo, alma e mente. Então, o pessoal tá todo engajado aqui, tá gostando muito de participar desse desafio. Muito bom. Olha, que legal esse depoimento, gente, ó. Eu ouvi um pouco do primeiro vídeo. Nossa Senhora, que perfeito. Desde que emagreci, eu me olho no espelho, me julgando e encontrando defeitos. E quando eu era obesa, eu não fazia isso. Será que gorda eu me sentia melhor para ser protegida? Essa é uma boa pergunta. Depois eu vou querer, Daiane, que você explica. Meu Deus. Olha, o pessoal já está descobrindo aqui os nossos segredos. Você tem vontade de descobrir esses segredos? E sair desse lugar que te faz ser pesado em todos os sentidos? Já já a gente vai entrar mais a fundo aí nessa teoria. E nós aqui também temos a proposta, gente, de ao longo, né, do desafio, a gente tá ali fazendo, a gente tá em comunidade se motivando, mas o momento da live, ele é fundamental para que a gente possa compreender e tomar consciência real do processo que está acontecendo conosco. Porque às vezes a gente acha, é só mais uma atividade física, é só mais uma meditação. Mas como o nosso desafio de 28 dias, né, aqui da Top, ele tem a nossa metodologia de reprogramação neurobiológica sendo introduzida aí ao longo de todo o desafio, então, não é só mais um exercício. Não é só mais um movimento do corpo, né? Existem coisas mais profundas, porque o nosso objetivo aqui é ir na raiz, né, das questões emocionais que nos ajudam a trazer essa leveza. Porque muitas vezes o que a gente se sente como pesado ali na vida, aquele peso que a gente carrega mesmo, né? Aquele cansaço, aquela sobrecarga, ela não tá só nas práticas do dia a dia, ela tá muito mais fundo. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. Gente, um outro ponto muito importante dessa live, ó. Nós vamos ao final da live, para quem tiver conosco aqui do início ao fim, sortear um kit de produtos top. O povo tava querendo, né? A gente perguntou lá no grupo o que vocês estavam querendo ganhar mais aqui. Todo mundo tava querendo produtos top, suplementos. Nós falamos, então, vamos fazer um sorteio, um kit recheado. Vai ter creatina, vai ter snacks da Top. Que mais? Dr. Brain, enfim, um monte de produtos que você, né, que tá aqui nos assistindo ao final da live, vai poder ganhar e levar para casa, tá bom? E um outro ponto aqui, só para alinhar a expectativa, para quem está chegando agora, não fez o desafio ainda, ouviu um post ali do Léo Santana e caiu de paraquedas aqui nessa live. Nós vamos também fazer uma recapitulação sobre o desafio, né? O que é esse desafio, como ele tem sido, quais são as práticas e o que você deve fazer para começar a partir de amanhã o seu desafio também, né? O que mais, gente? Estou esquecendo de alguma coisa? E o principal, né? O principal, nós vamos entender um pouco mais sobre o que é esse tal de programa biológico. Gente, eu quero começar já, para vocês começar a entender um pouquinho sobre o que a gente tanto fala de reprogramação neurobiológica, de método Top, né? E de olhar para dentro, para entender a raiz das nossas questões emocionais que impactam no nosso comportamento e no nosso corpo físico. E eu quero pegar esse gancho para explicar para vocês, na verdade, para contar para vocês o que aconteceu comigo, né? Então, eu comecei já aqui sem me apresentar, né? Achando que todo mundo já me conhece. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tainá, eu sou CEO do Instituto Top, né? Sou sócia aqui do grupo. E há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando a gente começou essa jornada, né, aqui da Top, eu fui convidada pelo Gustavo, que é o meu sócio hoje, para esse grande desafio, que era levar a construir uma empresa que tinha esse propósito de cuidar do corpo e da mente. E, graças a Deus, né, eu tive muitas oportunidades aí ao longo desses 5 anos de conhecer várias pessoas. Hoje eu sou sócia, né, do Léo Santana, da Lauren Prota. Já viajei para muitos lugares aí que eu nem imaginava poder viajar e conhecer através da oportunidade da Top, mas o principal, eu tive a oportunidade de fundar a comunidade, né, há 2 anos atrás e trazer a imersão, né, Top, que já era algo que a gente fazia antes. As meninas vão explicar um pouquinho aqui também para vocês. E ajudar inúmeras pessoas. Então, diariamente eu recebo, né, feedbacks de pessoas que têm sido tocadas e transformadas através das mensagens da nossa comunidade, pessoas que passaram pelo processo da imersão e que estão vendo os resultados na vida até hoje, né, e que comentam conosco. Então, isso tem sido maravilhoso.
cresci profissionalmente, cresci financeiramente, mas nem sempre foi assim, né? Então, quem não conhece da minha história, eu vou compartilhar com vocês, assim, vocês estão me vendo aí na câmera, né? Mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou bem miudinha, magrinha, né? Baixinha. E o meu corpo, desde que eu nasci, já refletia algo que até então eu desconhecia, que era o meu programa biológico. Eu não entendia conscientemente, mas eu me sentia uma pessoa fraca, frágil. E essa fragilidade, muitas vezes, ela era usada por mim, inconscientemente, para conseguir o que eu queria. Porque as pessoas têm empatia com quem está sofrendo. As pessoas têm empatia com quem está frágil, com quem está precisando de ajuda. Então, eu sempre pude contar com a ajuda de muitas pessoas ao longo da minha jornada, em especial da minha família. Eu sempre contava muito com meu pai para tudo que eu ia fazer. E eu não conseguia me sentir forte o suficiente para poder crescer, para poder ter minha independência e para prosperar. Então, mesmo depois de alguns anos, né, que eu cresci, eu sempre fui empreendedora, ainda assim eu tinha essa sensação interna de fraqueza. E isso me travava de um jeito que eu não conseguia explicar. E aí, né, durante essa jornada minha de vida, teve um momento em que eu quebrei uma empresa, né? Sempre fui muito empreendedora, gente, desde nova, né? E abri uma empresa, ela não deu certo e eu fiquei endividada. E naquele momento, eu tive grandes, né, crises de ansiedade. Naquele momento, eu descobri uma síndrome do pânico. Hoje, né, crise de ansiedade é muito falado, mas naquela época parecia que a gente era doido, né? Eu morria de medo, não queria nem ir no médico, não queria ir na psicóloga. E foi um momento assim... hoje eu falo tranquilamente, mas eu me lembro o quanto foi uma fase difícil da minha vida, né? Alguém aí já teve crise de ansiedade? Escreve pra mim aí, deixa eu ver se eu tô sozinha nessa. Porque, infelizmente, né, hoje em dia é muito raro alguém que não teve alguma crise de ansiedade ou que não conhece alguém muito próximo que teve, né, crise. E durante o processo eu já conhecia as meninas, né? Daniela é minha irmã de sangue, a Daiane minha irmã de coração. Elas já trabalhavam com o programa biológico, né, e com a reprogramação. E, através do trabalho delas, eu pude entrar em contato com o meu programa biológico e entender essa sensação de fraqueza que eu tinha. E o porquê que eu usava essa fragilidade para conseguir o que eu queria, mas que, no fim das contas, acabava me travando. Então, tudo que eu conquistava era pesado demais. Parece que eu não tinha paz, né, com aquilo. Eu não sentia plenitude, eu não sentia as minhas próprias conquistas. E foi quando eu descobri, tomei consciência desse programa, dessa sensação de fragilidade, foi que eu descobri a minha força. Hoje, eu sou outra pessoa de verdade, né? Quem me conhece sabe, assim. Aquela Tainá lá de antigamente, com síndrome do pânico, fraquinha, frágilzinha. Hoje é uma outra mulher, né? Uma empresária, mãe, e que tô aí crescendo e construindo a minha jornada. E como eu falei pra vocês, né, no início, já, graças a Deus, tendo muitas conquistas. E aí, gente, eu queria que vocês também pudessem entender aquilo que eu entendi. Eu queria que vocês pudessem conhecer. Tem gente que nem sabe o que é esse tal desse programa biológico, né? E aí eu queria que vocês explicassem para o pessoal que está nos ouvindo o que é o tal do programa biológico. Como que a gente faz para acessar ele e desbloquear e reprogramar. E aí sim conseguir ter uma vida leve que a gente está tanto buscando aqui nesse desafio. Eu queria começar contando, gente, que a Tainá falou, né? Nós somos irmãs. Que ela era fraquinha e realmente, né? Ela sempre desmaiava nas festas, passava mal, todo mundo ficava com atenção pra ela, mas tinha uma coisa que ela era desde criança, era empreendedora, né? Porque eu cantava em cima da casinha do cachorro, achava que era artista, e ela, a empreendedora, vendia o ingresso pros meninos da rua, né? Os vizinhos tinham que pagar pra te ouvir. Pagar pra me escutar cantar, pensa que benção. E ainda, quando entrava todo mundo lá pra escutar, ela ainda fazia pipoca
pipoca e vendia pipoca, né? Era mesmo. E eu acho que você tinha uns 7 anos. Era uns 7 anos nessa era época. Novinha. Então, assim, já tá lá no programa dela, tanto uma parte quanto a outra. A gente só precisa identificar, né, esses pontos de força e de fraqueza, né? E aquilo que nos impede de realmente de usar a nossa força a nosso favor, de usar o nosso dom ao nosso favor, que era o que acontecia com você. Então, só pra, assim, pincelar essa ideia do programa, a gente precisa entender que tudo que a gente vive na nossa vida, desde que você é fecundado lá na barriga da sua mãe, isso fica registrado na memória do nosso corpo físico, né? Só que nós não somos só um corpo físico, nós somos um ser integral. Nós temos uma mente, né? Um campo que é mental, a gente tem um campo que é espiritual, a gente tem um campo que é emocional, né? E tudo isso faz parte do nosso ser. Então, tudo que a gente vive, além de ser registrado na memória biológica das nossas células, nosso corpo, isso também está em todo o nosso ser. E é por isso que a gente precisa olhar para o corpo de uma forma integrada. E, especialmente nos 3 primeiros setênios da nossa vida, que é até os nossos 21 anos de idade, tudo que a gente vive fica registrado, programado, e a gente depois fica repetindo esses setênios e as dificuldades, aquilo que a gente não conseguiu resolver ao longo da nossa vida. Então, as situações vêm com os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, para que a gente consiga resolver. E aí, quando a gente não resolve, a gente fica repetindo. E aí, é muito comum, por exemplo, a pessoa sempre fala assim, eu escuto muito no consultório assim, eu tenho o dedo podre para arrumar homem, porque todo homem que eu arrumo é ruim. Ou é ausente, tipo, viaja e me deixa sozinha, ou morre cedo, né, fico viúva, ou me bate, ou me maltrata emocionalmente, né, ali, psicologicamente falando. Aí, a pessoa não entendeu que ela tem um programa que ela está atraindo para ela esse tipo de situação que ela precisa resolver. E isso eu tô dando um exemplo, mas funciona para tudo na nossa vida. Então, é preciso a gente entender o que foi programado lá atrás. E tem coisas que são programadas que a gente, não só que a gente viveu, mas que a gente herda dos nossos familiares, tá? Nosso sistema familiar. Coisas que os nossos pais viveram, nossos avós viveram e que, de alguma forma, isso é transmitido sistemicamente para nós e também fica registrado em nós e que também é preciso ser olhado e trabalhado. Né, Daiane? Então, é importante, né, pegando o gancho aqui da Adene, a gente entender que o programa biológico, ele sempre vem a favor da nossa evolução, tá, gente? Então, a partir daquela vivência, seja aquilo que eu trago de herança familiar, sistêmica, seja aquilo que foi gravado na memória das minhas membranas, né, da membrana celular, porque fica gravado no físico de fato, com as minhas percepções ao longo da vida, aquilo sempre vem como recurso de evolução. Então, pegando o gancho do exemplo, por que que eu sempre faço aquelas escolhas se eu não identifiquei que aquilo é meu e que acontece para a minha evolução? Porque se eu não conhecer isso, se eu não entrar em contato com isso, eu não entendo que isso se aproxima de mim para que eu faça escolhas de uma forma diferente. Então, na verdade, o programa biológico, ele é sempre o nosso recurso, né? Ele é tanto o recurso que nos enfraquece, como o recurso que nos fortalece. Então, no seu caso, né, Tainá, você descobriu, na verdade, que você usa a sua fraqueza como recurso de manipulação. Então, você consegue manipular as pessoas diante daquilo que você gostaria que acontecesse, se colocando nesse lugar da fraqueza. Mas aí, quando você conheceu o seu programa biológico, você percebeu que, na verdade, não é uma fraqueza que é sua. É um recurso para quando você precisa. E aí, você não precisa estar naquele lugar da fraqueza. Aquele lugar não é seu. Na verdade, ele é um recurso. Né? Porque o seu lugar é o lugar da força, que é exatamente o inverso. Então, todo programa biológico, ele tem essa duplicidade, sabe? Tipo medo e coragem, que andam juntos, que um não vive sem o outro, que em algum momento o medo te atrapalha, mas em outros momentos ele te protege. É exatamente igual a força e a fraqueza. Então, através da nossa metodologia, do nosso jeito de olhar, do nosso jeito de avaliar, de mostrar isso para vocês e vocês conseguirem usar isso como recurso na vida de vocês, vocês vão entender qual é esse recurso que você pode usar.
tanto aquilo que te enfraquece como aquilo que te fortalece. Porém, hoje as pessoas têm vivido dentro do recurso, se repetindo, sem entender que ela pode usá-lo como recurso. E isso causa o quê? O peso. O peso do corpo, o peso da mente, o peso da alma, né? Porque eu falo muito no consultório, não tem jeito de sair só com o corpo de casa e deixar tudo que você viveu lá, ou tudo que você sentiu, ou tudo que você pensou. Então, na verdade, você anda de uma forma integral com tudo isso que é seu. Mas nós vivemos uma era que a gente gostaria de partir as coisas, né? Colocar dentro da caixinha e fingir que elas não estão acontecendo. Mas isso não é possível. Então, conhecer a integralidade e aceitar o que eu tenho como recurso me faz ter muito mais possibilidades de desenvolvimento. Olha só que legal isso, assim, Daiane, você falou exatamente um ponto que eu queria trazer, porque, gente, nós, né, decidimos trazer essa abordagem, né, esse conhecimento para vocês, porque não é algo que é falado no mundo moderno, né? O mundo que a gente está vivendo tão acelerado, ele está buscando essa fragmentação, inclusive, porque quando o ser humano ele está dissociado, né? Na verdade, é impossível dissociar, mas quando ele não está compreendendo a inteireza, né? E o equilíbrio do corpo, da mente e da alma, ele fica muito mais fácil de ser manipulado. Porque uma vez que a gente toma consciência, né, do nosso programa biológico, das nossas forças, das nossas fraquezas, e a gente consegue equilibrar esse sistema, organizar, a gente ganha algo que é valioso para nós, mas que é uma ameaça, né, para um sistema, para o mundo moderno e para o mercado, que é a autonomia. Né? Então, a gente quis trazer para vocês aqui, porque nós sabemos, nós todos estamos aqui, né, buscando um ano mais leve, buscando emagrecimento que se sustente, buscando parar de se sentir culpado, olhar no espelho e ter aquela baixa autoestima, procurando defeitos, igual, né, a moça falou. E se a gente quer isso, se você que está aí nos ouvindo quer isso, você precisa entender algumas coisas do seu processo. Não dá para fazer isso só de uma forma prática, né? Indo para academia ou fazendo treinos ou dietas. A gente precisa realmente de um momento um pouquinho mais dedicado para o autoconhecimento. Porque ao compreender isso, você consegue realmente ganhar tudo, e, né? E, na verdade, esse entendimento, ele vai muito além dessa compreensão consciente, né? Ele não é um entendimento consciente de mente, de apenas eu sei, né? Porque eu brinco também, né? Uma vez que eu sei, não dá para fingir que não sei. Não dá para voltar para trás, né? A seta é só de ida. Porém, é um vivenciar, é um experimentar, é um sentir. Porque justamente pela questão da integralidade, que a gente não consegue separar para esse desenvolvimento, para ter sucesso, para sentir leveza, para sentir-se inteiro, você precisa experimentar no corpo e nas sensações. E isso é o nosso maior diferencial na nossa metodologia, porque nós temos muitas coisas boas, muitos estudos bons, muitas comprovações e coisas que funcionam. Mas elas não funcionam e perduram funcionando. Porque eu preciso juntar o que funciona de uma forma que eu consiga não apenas saber, né, na mente, e experimentar no corpo, como fazer essa mudança no que existe gravado nesse corpo e nessa alma. É que é comum as pessoas falarem assim, eu sei que eu preciso tomar água, que é importante tomar água, mas eu esqueço. Ou eu sei que é preciso fazer atividade física todos os dias, que é importante o movimento do corpo. Mas eu não consigo, eu não tenho ânimo, eu começo e paro, né? Então, só ter a consciência, esse entendimento, ele não é só nesse nível de consciência, ele é no nível do sensorial. A pessoa, ela precisa saber de verdade. O saber de verdade precisa passar pela experiência, precisa passar pela vivência, que é o que a gente faz, né? Dentro do desafio dos 28 dias, a pessoa passa pela experiência, né? Ela vivencia, porque ela sabe isso na raiz do ser dela, né? E uma outra coisa também, como diferencial nosso, e que é um diferencial
que a gente sente isso no consultório, né, Dani? É o suporte. É esse suporte, apesar de estarmos em grupo, em comunidade, somos todos um ser individual nessa integralidade. Então, esse suporte nosso, enquanto terapeutas, enquanto comunidade, de olhar para essa individualidade de cada um, de responder cada pergunta, de entender cada experiência e dar uma devolutiva, de orientar a pessoa na experiência e no sensorial que ela está vivendo, também é muito diferente e muito importante, porque a gente não consegue ter constância, não consegue se manter nas coisas sem suporte. Até isso que eu queria trazer. Você que está nos ouvindo aí, gente, na prática, o que é tudo isso que a gente está falando, né? O que acontece com você na prática? É aquele ciclo do começa e para, aquele ciclo em tudo na vida, mas aqui a gente está falando em especial da busca pela leveza, do emagrecimento, né? Então, é aquela pessoa que às vezes está em busca, vai na força de vontade, vai através de algo que é até um pouco mais agressivo, de repente a caneta, né? De repente ali uma cirurgia, e aí ela consegue o resultado, que no caso aqui é o emagrecimento, mas ela não consegue sustentar esse resultado por muito tempo. Ou, quando ela consegue sustentar, ela não sente paz, ela não sente leveza. Então, se você que está nos ouvindo aí, né, é uma dessas pessoas, então saiba que tudo isso que a gente está falando aqui é justamente para poder parar esse ciclo de começa e para trazer consciência e, através disso, através de todo o método, fazer com que você consiga sair desse ciclo, né? E é muito importante que a gente olhe para esse termo do emagrecimento, né, gente, como um emagrecimento em todos os níveis. Então, não é um emagrecimento apenas de peso corporal. É um emagrecimento de peso mental. É um emagrecimento de peso da alma, né? Porque, inclusive, o emagrecimento corporal, quando não sustentado, quando não suportado, com mudanças que precisam ser realizadas dentro e não só do lado de fora, eles geram as substituições dos vícios, a substituição daquilo que te falta. E você, às vezes, até sustenta o peso corporal mais baixo, mas você aumenta o peso mental e o peso da alma. Porque você começa a buscar em outras coisas aquilo que, de repente, você encontrava na comida, isso, né? Aí, praticamente falando, assim, né? No dia a dia, a gente vê muitas essas pessoas, às vezes, que estão na academia, né? Fazem academia de todos os dias, estão fortes, né? Com musculosas, magras, mas estão com crise de ansiedade, né? E não estão dormindo bem. Então, assim, a pessoa não está saudável, mesmo tendo um corpo aparentemente saudável. Porque a saúde, ela é integral. Então, se tem peso em algum outro lugar, ou se você está transferindo peso para outro lugar, você não está bem. E sabe o que é pior? As pessoas que começam esse ciclo, e começa e para, ou conseguem um resultado, mas não se sente bem, o que eu percebo é que elas se sentem culpadas, né? É como se a culpa fosse delas porque não tá conseguindo sair do lugar. Então, ela vai com força de vontade. É ano novo, vida nova, põe aquele tanto de meta e começa bem. E daqui a pouco, ela se sente culpada e frustrada porque não tá conseguindo manter a constância naquela decisão que ela tomou, né? E por que isso acontece? E, na verdade, isso acaba sendo um círculo vicioso, né? Porque se eu não consigo, se eu estou substituindo, né, os vícios, as âncoras, aquilo que me faz mal, eu acabo fazendo disso um motivo para sempre me sentir mais culpado. E aí, sempre me sentindo mais culpado, eu me sinto pior. Se eu me sinto pior, eu levo sempre essa memória corporal, essa memória mental e essa memória de alma para o mesmo lugar. E os vazios vão sempre aumentando. E isso muda 100% da minha fisiologia, 100% da forma como meu corpo funciona. Então, eu estou sempre funcionando na luta ou na fuga. Ou eu tenho que lutar para dar conta, ou eu tenho que fugir daquilo que está me fazendo mal. E aí, eu não me permito viver a leveza. Porque a leveza não está no lugar da luta e da fuga. A leveza está na permissão de descansar,
na permissão de entender que eu não consigo sozinha, na permissão de buscar ajuda, orientação, na permissão de entrar nas caixinhas de Pandora que são doloridas, de olhar aquilo que aconteceu e que eu gostaria de esquecer, mas que é meu e aconteceu, de buscar na vida da minha família, do meu sistema, o que pode estar influenciando na minha vida. Então, na verdade, esse ciclo vicioso, ele vai só tendo mais nutrição, né? Ele vai só se alimentando. E isso faz com que o nosso corpo e a mente também fique sempre em estado de alerta, né? Por isso que hoje a gente até trouxe para vocês um presente que vai ser uma vivência. A gente fala muito disso aqui, que não é só tomar consciência, né? É vivenciar, é experienciar. Então, nós trouxemos uma vivência para vocês, para que o seu corpo, a sua mente possa sair de forma instantânea desse estado de alerta e possa realmente desacelerar e trazer um pouquinho de paz, né? Vamos fazer com o pessoal? Né? Estado de presença, né? Bora lá, Pode então? ser? Se o pessoal quer, pergunta aí se o pessoal vai querer. Pergunta aí, vocês querem já? Eu tenho certeza que vocês querem. Ou não, de repente eles só querem o kit da Topper no final. Deixa eu ver se tá todo mundo disposto mesmo a participar com a gente aqui ao vivo dessa experiência. Vamos ver. Conta aí, gente. Vocês querem ou não querem? Querem saber o que a gente trouxe de presente? Não querem? 5 minutinhos, acho que nem isso, né? 5 minutinhos de uma técnica muito especial que vai te trazer paz, né? Desacelerar a mente. Eu quero, gente. Viu? Eu quero. O povo quer. Então, se o povo quer, né? O povo fala a voz de Deus, como diz o ditado, não é isso? Então, vamos pedir para nossa equipe aqui colocar para a gente um vídeo aí na tela para vocês, tá? E aí, esse vídeo é um vídeo rápido de 5 minutinhos. Ele tem um fundo musical, ele tem um direcionamento do que vocês vão fazer, tá? Então, é uma técnica respiratória de breathwork. As técnicas respiratórias, elas têm a capacidade de modular o funcionamento do nosso corpo na integralidade, porque muda a fisiologia dos nossos sistemas, muda a fisiologia da mente e muda a fisiologia da alma. Então, vocês vão ficar de olhos abertos, em uma posição confortável, vão seguir a minha voz e o que está acontecendo no vídeo. Beleza? E enquanto vocês vão vendo o vídeo, as meninas aqui vão fazer junto comigo, porque depois a gente quer que vocês escrevam aí como que vocês estavam se sentindo antes, na questão peso de todo esse quesito aqui que a gente está conversando, e como que vocês estarão se sentindo depois. Apenas nas sensações. O que eu sinto agora e o que eu sinto depois. Então, vamos comigo? Bora lá, equipe, colocar o vídeo aí pra mim. Não existe certo e errado. Faça do seu jeito, mas siga a minha voz. Então, a gente vai inspirar pelo nariz, expirar pela boca. E o que é isso? Nós vamos puxar o ar pelo nariz, soprar o ar pela boca. Vai ter um momentinho de pausa logo depois dessa sopradinha de ar, onde você vai prender a respiração, que a gente chama de apneia. Então, é um ciclo, vai aparecer aí no vídeo para vocês uma bolinha. Esse ciclo tem um tempo de cada momento e eu vou seguindo com vocês aqui para vocês seguirem a minha voz e irem fazendo comigo. Preparem-se. Pode ir? Preparadas, meninas? 3, 2, 1. Puxou o ar. Puxa, puxa, puxa. Segura o ar dentro do pulmão. E agora sopre, 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 sopre. Segure o ar dentro do pulmão. Novamente, puxe, 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 puxe. Segure o ar dentro do pulmão. E agora sopre, 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 sopre. Segure o ar dentro do pulmão. Puxe 2, 3, 4, 5. Segure 5, 4, 3, 2,
E sopre, 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 segure, segure, segure. E siga exatamente o ciclo da bolinha, tentando não se dispersar. Fique na presença, olhos abertos, mantendo o ar sendo puxado pelo nariz, sustentando o que está acontecendo e seguindo o ciclo cíclico dessa respiração. Todas as respirações para a mudança da sua fisiologia, elas precisam ser cíclicas, elas não podem ser interrompidas. Então você precisa fazer exatamente o que o vídeo está te mostrando, sem parar. Se errar, não tem problema. O seu jeito é o jeito certo, mas você retoma comigo da onde você errou para o que está acontecendo no vídeo que você está vendo. Fique na minha voz e na minha presença. E puxe, 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 puxe. Segure o ar dentro do pulmão. E sopre, 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 sopre. E mantenha o ar dentro do pulmão. E puxe, 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 puxe. E prende a respiração. E sopre, 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 sopre. E prende a respiração. Mais um pouquinho. Puxe, 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 puxe. E prende a respiração. E sopre, 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 sopre e prende a respiração. E puxe, 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 puxe e prende o ar dentro dos pulmões. E sopre, 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 sopre e prende a respiração. E puxe, 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 puxe e prende a respiração. E sopre, 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 sopre e prende a respiração. E o finalzinho que dá resultado, não desiste. E puxe, 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 puxe e prende a respiração. E sopre, 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 sopre e prende a respiração. Mantenha aí dentro. E puxe, 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 puxe e prende a respiração. E sopre, 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 sopre e prende a respiração. Agora, vagarosamente, nós vamos voltando para a nossa respiração normal. Vamos mexendo as mãos, os pés. Mexe o pescoço. Isso. Fecha um pouquinho os olhos. Puxa o ar profundamente agora, enchendo todo o pulmão com o máximo de ar que você conseguir. Segura lá para mim que eu vou contar. Segura, 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 segura. E agora esvazia tudo, sopra bem grande. E aí? Agora, com esse estado de presença que eu tenho certeza que está muito diferente, escreve aí para mim no chat. O que você acha que mudou no seu corpo, nos seus pensamentos e nas suas sensações com esses 5 minutinhos que você ficou comigo aqui respirando? Que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Escreve aí. A gente consegue perceber na hora, né? O quanto o nosso sistema já vai desacelerando
Parece que até a voz vai ficando mais calminha, né? Vocês sentiram isso também? Muito bom, gente. A nossa ideia, né, quando a gente aqui no Instituto foi desenvolver o desafio, era que você aí, né, de casa, pudesse experimentar um pouquinho do que a gente tem em relação a esse método que é fantástico, né? Foi para que você pudesse começar a sua transformação, começando o ano, né, do jeito certo para alcançar o objetivo que você tem. Mas muitos dizem por aí que existe aquela virada de chave, né? Você vem e faz tal coisa que eu vou te dar o código, você vai virar a chave, tudo vai mudar. E isso é conversa para boi dormir, né? Porque não existe uma virada de chave única em um momento espetacular e que você vai e que a chave vira. A vida, né, se você for observar a natureza, ela é feita de ciclos e existe um processo para isso. Por isso que a gente está aqui entre o nascer e o morrer num processo de evolução, de aprendizado, de autoconhecimento. É claro que existem momentos fundamentais em que a gente toma consciência de algumas coisas e que a gente experimenta algumas coisas na nossa vida que faz muita diferença para a gente mudar a rota. Para a gente sair daquele ciclo de repetição, para a gente, de fato, alcançar novos patamares na nossa vida, assim como aconteceu comigo e eu relatei para vocês no início da live. Mas é necessário uma continuidade desse processo. Então, o desafio, ele tem sido fantástico e está aberto aí a vocês. Ele é gratuito para que vocês experimentem, vivenciem, né? E testemunhem para nós a transformação. Mas a gente também, né, desenvolveu internamente aqui no Instituto algo, assim, muito valioso, né? Que eu quero agora compartilhar, se vocês me derem licença, né? Compartilhar com vocês. Que chama Topway Life, né, gente? O que é o Topway Life? Na verdade, o Topway Life é uma jornada de transformação completa. Então, como eu falei para vocês, não é uma virada de chave, não é um momento, né? É uma jornada, é um caminho. E nessa jornada de transformação, o que a gente busca, né, trazer com ela? Exatamente a proposta, né, desse ano, que é a leveza real. Então, ele, na verdade, é um programa completo de reprogramação neurobiológica, que a gente tanto fala aqui. E eu até trouxe uma colinha aqui, porque eu quero contar para vocês o que tem dentro desse programa, o que você vai vivenciar conosco dentro dessa jornada, onde você vai chegar se disponibilizando a viver isso conosco aqui, né? E são tantas coisas boas que eu trouxe até uma colinha aqui. A primeira coisa é você entender que esse sistema, né, de reprogramação neurobiológica, ele vai incluir o quê? Ele vai ter videoaulas gravadas. Ele vai ter vivências experienciais para você fazer aí da sua casa, né? De forma online. Ele tem mentorias ao vivo conosco, né? Nós três. Então, mensalmente, existe um momento ao vivo exclusivo para quem faz parte do Topway Life, onde você vai poder tirar suas dúvidas, onde você vai poder estar conosco compartilhando, enfim, tendo um direcionamento, como a Daiane falou, mais próximo, né? Mais íntimo. Tem materiais de apoio, enfim, tudo que a gente construiu, né, para que você tenha acesso é para garantir método, constância e suporte. Porque muito do comece e para, muito da culpa que a gente sente porque se frustra de não dar conta de fazer alguma coisa, vem do fato da gente estar sozinho, né? A gente se sente sozinho na jornada. Então, a gente começa e, de repente, a gente vai animado um tempo, a motivação sustenta um tempo e, de repente, a gente para. Então, dentro do Topway Life, não vai ter brecha para isso, tá? E vocês vão entender por quê. Mas suporte, acompanhamento para garantir essa constância. E ele é ideal para quem, né? Então, se você está aí me ouvindo agora, vamos ver se é para você esse Topway Life. Se você está buscando emagrecer com leveza, ou se você já conseguiu emagrecer e não está conseguindo sustentar, né? Tá com medo de perder tudo, ou já aconteceu isso com você várias vezes, aquele efeito sanfona, né? Se você quer ter constância e ao longo dessa constância viver bem, né? Controlando o estresse, controlando a ansiedade, controlando tudo aquilo que tira a gente do eixo e tendo uma blindagem emocional. E se você também quer ter uma rotina,
mais leve, uma rotina que não fica pesado. Nossa, eu tenho que fazer... Porque quando a gente fala de desafio, a gente entende que é porque você estava estagnado. Ou porque você estava fazendo só uma parte do processo, você precisa se desafiar a cumprir todas as tarefas. Quando a gente sai do desafio e vem para o Top Life, o que é a proposta? Construir uma rotina tão leve que se torne automático para você. Você não vai ter que gastar energia, não vai ser mais um desafio. Tudo que você vai fazer ao longo do seu dia vai te trazer essa leveza de uma forma muito natural. Então, o Top Life é para você, que quer, de fato, que 2026 seja o ano mais leve da sua vida. Que não seja só mais uma tentativa. Que você começa o ano bem e depois, no meio do ano, para e chega lá no final do ano, você tá frustrado porque a hora que você olha, você não conseguiu. Não. Se você quer realmente garantir que vai ser o ano mais leve da sua vida, mais próspero, que você vai atingir os resultados que você quer no seu corpo, na sua mente, na sua alma, então o Top Life é para você. E o que tem, né, de entregáveis aí? Eu vou até pedir o pessoal para colocar na tela, pra vocês acompanharem comigo, né? O Top Life, então, é esse programa, essa jornada que tem duração de 12 meses. Então, uma vez que você vem fazer parte, né, dessa jornada conosco, você vai estar conosco aí o ano todo, tá bom? O ano todo, 12 meses. Você vai ter acesso, inicialmente, à jornada Neurociclos, que são ciclos de desbloqueios. Daiane, conta um pouquinho, o que eles vão poder encontrar nessa jornada Neurociclos aí? Então, a gente não falou que o corpo guarda todas essas memórias? E que no corpo a gente tem tecidos, né? A gente tem tecidos embrionários que se desenvolveram e que eles são responsáveis por guardar essas memórias. E que nessas memórias nós temos em cada tecido desse uma percepção que é mais latente. Então, nessa relação aí do emagrecimento, por exemplo, voltando no comentário da nossa amiga que falou da proteção, né? A gente... E ela estava falando, só para deixar claro, ela estava falando exatamente dessa jornada Neurociclos, que ela assistiu e me mandou o testemunho. Exatamente, por isso que eu vou usar esse exemplo. Então, lá na jornada Neurociclos, você começa a entender cada tecido relacionado com cada percepção. Então, o ganho de peso... Por que o ganho de peso? Não tem muita gente, inclusive eu vivencio isso, né, na pele, que ai, gente, mas parece que eu nem como tanto assim. Aí parece que eu faço exercício, eu faço as coisas corretas, mas o meu corpo ainda não se permitiu se destituir do peso, deixar esse peso. Por quê? Porque o tecido que faz... Isso é o tecido que nos protege, que é o tecido da gordura, que é o tecido adiposo. Não, mas tem profissional que vai falar assim que seu metabolismo é ruim. Seu metabolismo é horrível, coitada. Não tem nada para fazer para melhorar. O metabolismo ruim também não é por acaso, né? Não que o profissional esteja falando uma inverdade, ele está falando uma verdade. Ele só não sabe que tem como resolver. Isso, ele só não sabe que tem um outro fundo para esse metabolismo estar ruim, estar lento. Porque se o meu corpo sente que precisa me proteger o tempo todo, ele não pode ter um metabolismo ágil que queime a minha gordura e eu fique sem proteção. Então, na verdade, a minha sensação, porque é uma sensação minha, uma sensação interna minha de que eu preciso me proteger, de que eu preciso estar grande para dar conta das coisas, né? Porque está pesado demais e biologicamente falando... Quem é mais forte na natureza? Quem é maior ou quem é menor? Maior. Exatamente. Então, lá na jornada Neurociclos, vocês vão ter esses conhecimentos, essa virada de chave relacionado a esse corpo físico que se desenvolveu, formou um programa biológico para você sobreviver e o porquê que isso aconteceu. Mas que isso também tem recursos. E que ao longo dessa jornada, você vai aprendendo a entender e a não se culpar. Porque, na verdade, você vai aprendendo coisas que você tem que fazer para que o seu corpo não tenha essa necessidade de o tempo todo estar se protegendo. E esses ciclos de desbloqueio, né, assim...
tem vídeos com a parte teórica e, né, curtinhos e com a parte de vivência. Então, quando a gente fala de experimentar algo aí da sua casa, não vai ser só uma videoaula, não é um curso. É para você experimentar mesmo, viver, sentir e começar o seu ciclo de reprogramação. Gente, só essa jornada Neurociclos, né? Eu vou trazer para vocês aqui alguns valores para vocês entenderem o que compõe o Top Life, o quanto ele é valioso, né? Então, se ele fosse vendido separadamente, ele custaria, no mínimo, esse valor que a gente colocou aí de 897, né? Só essa jornada. Mas no Top Life, você vai ter muito mais. Você vai ter também acesso à jornada rumo ao topo. Dene, rapidamente, explica para eles o que é essa jornada rumo ao topo, que eles também vão ter acesso ao vir para o Top Life. A jornada rumo ao topo, um pouquinho diferente da Neurociclos, porque Neurociclos a gente dividiu em partes, em ciclos rápidos e fáceis de você entender e praticar, né? Uhum. Na rumo ao topo, a gente tem uma jornada que é mais intensa, né? Então, a pessoa vai ter que ter um tempo para ela entender, né? Trazer para consciência e depois fazer a vivência que vai começar esse processo de reprogramação. Então, ao longo dos 12 meses, se ela vivenciar tudo que tá lá no Rumo ao Topo, ela vai chegar com uma reprogramação no final do ano. Completa, né? Nossa, eu cheguei a arrepiar, gente. Esse produto aí, eu até também trouxe o valor pra vocês terem uma noção, ele vendido separadamente em torno de mais ou menos uns R$1.500. E isso, assim, jogando baixo, né? Porque o valor que tem isso aí é muito mais. Vocês vão ter também acesso ao protocolo de regulação mental instantânea. O que é isso, né? A gente chamou de doses de sanidade, né? Momentos ali de breathwork e meditações, que são vídeos curtos. Igual antes de chegar aqui nessa live, eu falei, né, meninas, me passa uma atividade para fazer, porque eu tô muito sonolenta, ontem fui dormir tarde e eu preciso estar com mais energia para a hora da live, né? E aí as meninas fizeram comigo aqui, coisa de 3 minutinhos, eu já ativei a circulação e já fiquei bem melhor, me senti bem melhor para começar a live. Então lá, vocês vão ter acesso a vários protocolos, anti-estresse, anti-desânimo, né? Anti-irritabilidade. E aí, você tá com alguma coisa dessa ao longo do dia, você acessa lá o aplicativo rapidinho, tem o videozinho guiado para que você faça aí junto com o vídeo e consiga ter os resultados. E você pode escolher, né, aquilo que você se identifica mais, porque para cada problema, vamos dizer assim, né, cada questão que você traz, tem ali, 3 exercícios diferentes. Então, tem a meditação, tem o breathwork e tem a automassagem. Uhum. E você pode escolher aquele que você quer fazer naquele dia, aquele que você... Pro mesmo objetivo. Que você sente que funciona mais para você, né? Uhum. Gente, esse aí, né, esses protocolos... 497 é o valor mínimo que, se fosse vendido separadamente, a gente cobraria, né? Facilmente. Temos também, dentro do Top Life, uma comunidade de apoio. Eu acho que esse é o bem mais precioso que a gente tem, né? Com que certeza. A gente tem essa comunidade de apoio com embaixadores nossos, né? Que são embaixadores anjos, que estão sempre acompanhando ali tudo que você posta, tudo que você coloca, as suas dificuldades, as suas dúvidas. E eles apoiam, dão suporte, sente sua falta se você não está comentando, se você está sumido. Então, é uma comunidade viva mesmo, que faz com que a gente realmente garanta essa constância e garanta que a gente não vai desistir no meio do caminho. Então, ninguém que entrar no Top Life hoje vai ficar pelo caminho. A gente garante que você vai com a gente até o final e vai chegar naquele resultado que a gente tanto quer, juntos aí da leveza. Tá? Essa comunidade de apoio também, a gente vê aí diversas comunidades sendo vendidas, né? E no mínimo um valor de 997. A gente também tem o grupo oficial de membros, né? Lá no WhatsApp para trocas e acompanhamento. A gente tem sessões, igual eu falei, sessões mensais, ao vivo de mentoria em grupo com as especialistas, né? Isso também é muito valioso, porque você vai poder ter acesso a nós diretamente para fazer perguntas, para tirar dúvidas, para compartilhar sobre a sua jornada. E isso também, aqui eu coloquei um valor, assim, bem simbólico, né? Que ao longo de 12 meses, 12 sessões conosco, ficaria no mínimo R$2.000. Isso é bem mínimo mesmo, do mínimo, né? Bem simbólico. É bem simbólico. Uma sessão presencial comigo hoje é R$500. Então, eu pus bem simbólico, porque vai estar em grupo, né? Mas, enfim, no mínimo R$2.000. A gente tem um módulo de nutrição, né? Onde a gente fala dos principais erros do emagrecimento com a nossa nutricionista aqui do time Topway. A gente tem um outro módulo
fantástico, que é o que e quando e como suplementar, com médico nutrólogo também, sensacional. Você vai ter aí de bônus dentro do Top Way Life. Protocolos secretos de autocuidado como bônus, né? Para você ter um despertar toda manhã da forma correta, para programar o seu dia, para que ele seja leve. Um protocolo para o desligar, porque você não vai conseguir acordar bem se você não dormir bem. Então, antes de dormir, tem um protocolo para seguir. Você vai ter acesso a esses protocolos secretos. Workshop, a biologia da culpa. Nós falamos muito aqui sobre culpa, né? Sobre se sentir culpado. E é algo comum entre as pessoas. Então, você vai ter acesso a um workshop gravado por nós, né? E esse bônus, né? Seria, no mínimo, 197 se a gente fosse vender só esse workshop separado. Um planner anti-autossabotagem, pra você não desistir, pra você não se sabotar. Você vai receber esse documento aí para acompanhar durante todo o ano. Ofertas especiais de suplementos Top. Então, todo mundo que está na comunidade, todo mundo que está no Top Way Life tem acesso aos suplementos da Top Way com um preço, né? Com um desconto super exclusivo. O que mais, gente? Tem mais coisa aqui. Parceiros lá com desconto. Sim, a rede de apoio, a rede de benefícios. Então, existe dentro do Top Way Life vários profissionais cadastrados e que passaram por uma triagem e eles têm o selo Top Way de qualidade. São profissionais da área médica, né? Profissionais nutricionistas, psicólogos, que são parceiros da Top Way, que a gente conhece o trabalho, que a gente sabe que são profissionais sérios e que de fato, olham o ser humano na integralidade, né? Não são desses aí que você falou que vai falar do metabolismo sem entender, né? E esses profissionais estão ofertando, né, descontos nas consultas online ou presencial para você que faz parte do Top Way Life. Então, a gente tem aqui uma regra, né, de que eles não podem cobrar o mesmo tanto que eles cobram no mundo lá fora. Então, se eles são do selo Top, eles estão dentro da nossa comunidade do Top Way Life, eles têm que dar descontos melhores para vocês. Então, descontos de 15%, 20%, 30% nas consultas, para você ter acesso a um complemento aí do seu acompanhamento. Gente, tem também um curso prático de leitura corporal, né, DN? Conta aí do curso de leitura corporal. Isso é um mega bônus, viu? Não faz parte especificamente do programa em si do Top Way Life. É um super bônus que a gente está te dando de presente quando você entra para o Top Way Life. A leitura corporal já é um ensinamento antigo, né? Da antiga medicina aí chinesa, do antigo Egito também, da Grécia. A gente também tem a metafísica da saúde que fala sobre isso. Tem também a nova medicina germânica, Dr. Hammer. Então, esse mix aí do entendimento de que o nosso corpo, não só o formato, porque fala muito de linguagem corporal pensando em gesto, né? Ah, se a pessoa sentar com a perna cruzada é isso, se a pessoa olhar assim é aquilo. Esse leitura corporal, ele vai muito além. Ele fala dos sintomas que você tem e ele fala também da postura, do formato do seu corpo. Então, por que você tem o ombro mais largo? Por que você tem o quadril, o culote maior? Por que você tem dor de cabeça, enxaqueca? O que tá por trás disso, né? Então, é um mega bônus aí. Tem várias coisas lá. Nervo ciático, lombar. Por que eu tenho dor lombar? Qual que é a emoção que gera a alteração física que vai gerar um sintoma de dor lombar? É muito valioso, muito valioso. Além disso, vocês vão ter 3 e-books exclusivos nossos também. Vão ter acesso à biblioteca de áudios do Top Way Moments. Então, quem já tá aí, que nos ouve todos os dias lá, né, diariamente, dentro do Top Way Life, a gente fez uma seleção especial dos melhores, para que você possa, já descrito ali com o tema, para que você possa acessar e ouvir sempre que quiser, sempre que precisar. E temos também todo o suporte do nosso time aí, né, o tempo todo, com vocês ao longo desse 1 ano. Gente, tudo isso, né? A gente fez uma somatória simbólica aqui por alto. Se fosse comprar isso separadamente para conseguir chegar nos resultados que você quer, você pagaria pelo menos R$ 8.500, tá? Mas hoje, para quem tá aqui assistindo essa live, você não vai pagar nem a metade disso. Na verdade, nem 10% disso, né? Então, a gente tem uma oferta super especial.
Só quem vai receber essa oferta para garantir que foi alguém que ouviu tudo, que entendeu, é uma pessoa qualificada para fazer o nosso método. Porque não adianta só comprar mais um curso, né? Desses que aparecem online. Não adianta ser só mais um dentro do programa que não vai engajar, que não vai transformar, que não vai vivenciar. A gente quer alguém que realmente entendeu a proposta, que também busca esses objetivos que a gente falou no início e que realmente está qualificado para estar conosco nessa comunidade. Porque a gente sabe que o que nós estamos trazendo aqui é algo muito valioso. Então, para você que está interessado, que ficou interessado em fazer parte, que fez sentido para você, a gente vai deixar um link aqui agora para você entrar no grupo de super interessados. E amanhã, por volta das 10 horas da manhã, a gente vai liberar a oferta e abrir o carrinho, tá bom? Então, se você interessou, os valores que eu falei aqui são valores que você pagaria individualmente. O valor do plano, como eu falei, não vai ser nem 10% disso. E ainda vai ter uma oferta super especial para quem comprar. Mas tem que entrar no grupo hoje, porque a oferta vai ser liberada amanhã, às 10 da manhã, tá bom? Fez sentido para você, gente? Coloca aí pra gente ver aí nos comentários se o pessoal tá interessado ou não tá em vir conosco nessa jornada. É dizer que o desafio de 28 dias continua normal, aberto, continua ativo, é gratuito. Você tem acesso a muitas coisas também na plataforma. Já dá para fazer um trabalho aí muito interessante para esse início de ano. E é muito legal que você inicie esse trabalho dos 28 dias, até para você sentir o que a gente tá falando do Top Life, né? Como a Tainá falou, é muito importante que você seja qualificado para entrar nessa comunidade, porque nós precisamos de pessoa engajada, né? A comunidade, ela é viva. Então, eu preciso de pessoas que realmente estão dispostas a participar, a fazer as vivências, a escutar, a participar das lives mensais, né? Que a gente vai estar aí, essas mentorias mensais. Então, você precisa estar qualificado para isso. Então, você precisa realmente sentir que isso faz diferença na sua vida. Então, começa pelo desafio de 28 dias aí, que é gratuito, você não vai pagar nada e você pode participar com a gente. E aí eu queria também pedir para vocês que, se vocês escutaram tudo isso que a gente falou, e além de fazer sentido para vocês, vocês lembraram de alguém? Você lembrou do seu pai, da sua mãe? Você lembrou do filho, do marido, do amigo, do colega de trabalho? Você lembrou? Então, convida quem você lembrou para participar do desafio, junto com você. Porque tudo que a gente precisa modificar depende do que está dentro, mas também é ancorado pelo que está do lado de fora. Então, se você tiver pessoas que estão ao seu redor, vivenciando as mesmas coisas que você está vivenciando, você ganha uma força para fazer isso. E quem sabe juntos, vocês vão entrar lá no Top Life com a gente. Muito bem, gente. E eu, assim, quando a gente começa a falar, né, na live, eu me coloco no lugar de quem tá ouvindo. Geralmente, quando eu tô nesses eventos, assim, o pessoal começa a falar, eu já desligo meu cérebro. Eu falo, vai querer me vender alguma coisa, eu não quero ouvir, porque, né? Gente, passa algumas coisas na cabeça da gente. Passa assim, só mais um, né? Estão falando aí, mas não vai entregar, não vai ter esse suporte. Às vezes gera uma desconfiança. Ou, de repente, pode estar passando na sua cabeça de que é muito legal, mas não está no momento, não é para você, você não tem tempo, né, de executar. Ou pode também passar pela sua cabeça que não, financeiramente, você não está podendo agora fazer nenhum tipo de investimento extra. O que eu quero dizer para você? Se você ficou interessado, se fez sentido para você, qualquer coisa do que a gente falou, entra no grupo de super interessados. Isso não é porque você entrou que você tem que comprar, que você tem que vir. Lá é só um grupo de super interessados, pessoas que se interessaram no que a gente tem para oferecer. A gente tem um time lá para depois conversar com você, tirar suas dúvidas, te mostrar as garantias, né, os testemunhos que a gente já tem, enfim. Em questão financeira também, como eu falei, a gente vai dar um super desconto, vai fazer uma super oferta lá para você que acompanhou essa live. Mas se ainda assim for algo difícil para você, o nosso time tá lá para te ouvir, para entender o seu momento, entender a sua jornada. Então, não pensa agora, não fica colocando autossabotagem agora nesse momento, porque pode acontecer, isso é normal de acontecer quando a gente está num momento de transformação da nossa vida. A gente, infelizmente, por algum motivo, começa a pôr travas, né? A trazer desculpas para te afastar. Porque a sua mente, ela prefere aquilo que ela já conhece. Ela gasta menos energia quando ela tá na zona de conforto, ainda que essa zona de conforto te machuque. Ainda que essa zona de conforto te trave
de crescer, de prosperar, de sentir a sua autoestima de volta, entendeu? Então, não deixe isso acontecer. Por favor, não deixe isso acontecer agora, nesse momento. Se fez sentido para você, entra lá no grupo e aí deixa fluir, deixa acontecer e depois você toma a sua decisão, tá bom? Gente, nós estamos chegando no final aqui da nossa live, né? Como prometido, a gente também quer parabenizar as pessoas que estão acompanhando conosco aqui, né? Que está vivendo o desafio, que está postando, compartilhando, comentando. E eu quero hoje trazer aqui 2 nomes de 2 pessoas que vão ganhar um voucher, né? De R$200 para pegar em produtos Topway, tá bom? O nome dessas 2 pessoas são pessoas que eu tenho acompanhado lá na comunidade. Tô vendo que elas estão no ranking lá em cima, né? A primeira, deixa eu ver se ela tá por aí. Roberta, você tá por aí, Roberta? Né não? A Roberta tá lá em cima no ranking, sempre engajando, sempre comentando, compartilhando, postando e vivendo de fato essa experiência. Roberta, você acabou de ganhar R$200 em voucher de produtos top. Depois a gente passa lá pelo seu WhatsApp, tá bom? E a segunda pessoa é a Nanda. Nanda, você tá por aí também? Gente, mas era bom estar ao vivo, né? Quem não tiver, eu vou puxar a orelha. Mas, tá aí sim, com certeza. Ficou feliz, minha amiga? Nanda, acabou de ganhar também R$200. Meus parabéns, viu? E que esses suplementos que a gente tá dando sejam aliados para você nessa jornada, né? Sejam aliados poderosos para te ajudar a caminhar mais um pouquinho em direção ao topo, junto conosco. E muito obrigada, né? Aqui é o momento de celebrar, de compartilhar. E a gente quer valorizar essas pequenas conquistas, que na verdade já são grandes conquistas, né? Ao longo desse tempinho que tivemos juntos. Outra coisa que a gente prometeu aqui foi rapidamente explicar o desafio. Denis, pode explicar o desafio para quem ficou aqui até o final e ainda não está fazendo o desafio? Você acabou de falar que pode ir. Só dá as dicas para eles de como fazer, quem ainda não entrou, como é que acessa a plataforma, enfim. O que acontece nesse desafio? Gratuito. O desafio, então, todo mundo que está na live provavelmente está no grupo, né? Porque quando você entra lá na landing page, você se cadastra, já cai no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, a gente tem na descrição a plataforma da Nichos, né? Que é a plataforma que você vai acessar gratuitamente. Você vai escolher lá o plano gratuito. E lá dentro tem tudo explicadinho. Então, tem o Comece Aqui, né? Tem algumas pessoas que têm dúvidas, assim, quando você entra, você vai ver um vídeo de boas-vindas da Tainá, né? Aí, depois, você vai clicar lá nos 3 pontinhos lá do canto superior, né? E lá você vai ver que tem o conteúdo. Entre o conteúdo tem o desafio de 28 dias. Aí tem o Comece Aqui, que aí explica exatamente o que você vai fazer nesses 28 dias. Que são exercícios fáceis, rápidos, que você vai escolher, né? Mas que tem um direcionamento. Tem explicando sobre a gamificação da plataforma. Você está participando do desafio, você já está participando desse ranking. As 2 meninas que ganharam agora o voucher são pessoas que estão lá no desafio e que estão acima lá no ranking. Tem a explicação toda e depois tem vídeos diários, né? Do primeiro dia, do segundo dia. Então, se você entrar agora, você vai entrar no primeiro dia, né? E tem gente que já tá, acho que no 8º? 9º? Ixi, já perdi. Passou, foi. Já perdi, mas tem gente lá na frente. Já tá chegando 14. Mas é isso. Muito bem, gente. E para finalizar, então, também aquilo que a gente prometeu do início, a gente vai sortear agora um kit recheado de produtos top. Para você participar, como a gente falou, precisava estar ao vivo, né? Então, pra gente saber que você tá aí ao vivo conosco e fazer parte do sorteio, eu vou te pedir agora para fazer um comentário colocando o seu nome, tá? Coloque o seu nome completo. O nosso time vai pegar todos esses nomes, subir para a plataforma para poder rodar o sorteio. E aí a gente vai colocar lá no grupo e lá dentro da plataforma a gravação do sorteio para você ver quem ganhou, tá bom? Então, até amanhã, né? Você vai colocar agora, já coloca aí seu nome, coloca uma vez só, viu, gente? O nome. E aí o nosso time vai providenciar esse sorteio e colocar amanhã para você acompanhar e ver se você foi o Felizardo, que vai ganhar creatina, snacks da Topway, o Dr. Brain, enfim, um monte de produtos para que você possa caminhar conosco em direção ao topo. Aí, Meninas, quando entrar na plataforma, vai estar lá nos avisos quem ganhou e o sorteio lá feito ao vivo pra também você para conferir. você conferir. Meninas, muito obrigada, viu? Mais uma vez, é sempre uma honra poder servir com vocês. E é isso, querem deixar uma mensagem final aí para quem nos ouviu até agora?
A honra é nossa. Exatamente. A gente que agradece, agradecer a cada um que esteve aqui com a gente, né? Que tirou esse tempinho para estar aqui junto com a gente. E não esquece, chama o amigo, o colega, a mãe, todo mundo que vocês acharem que precisa estar com a gente nesse desafio. Eu desafio você a ter o ano mais leve da sua vida. Bora comigo? Vamos juntos rumo ao topo. Tchau, tchau, boa noite.